boa noite para vocês, como vocês estão? Tudo bem por aí? Sejam todas muito bem-vindas. Vamos entrando. Vou dar um tempinho para vocês entrarem. Boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Então vamos lá. Vamos começar essa aula, não importa de onde você tá me vendo, se você tá me vendo ao vivo, se você tá me vendo pela gravação. Hoje o nosso tema é como ter um rendimento maior, como fazer o seu negócio crescer. Se é importante ter foco, como que você faz para o seu negócio crescer cada vez mais, tá? Eu separei aqui alguns itens pra gente conversar, porque eu vejo que muita gente começa a trabalhar, mas de repente perde o foco ou não sabe muito bem como continuar estudando, como continuar crescendo, como continuar investindo no seu negócio para que ele tenha uma rentabilidade maior. E aí agora a gente está inaugurando aqui essa sequência de aulas que serão feitas sempre pelo Facebook, pela comunidade do Facebook, toda quarta-feira às 19 horas, e depois essa aula vai ficar salva lá dentro da plataforma do curso Método da Chefinha, que é o nosso curso principal aí, né? Então vamos lá. Primeiro, né? O que é foco? O que é foco? Foco, eu até trouxe o que a palavra significa, né? A definição da palavra. Foco é o ponto para o qual converge alguma coisa. Então, o foco, por exemplo, de uma câmera, quando uma câmera está focada, significa que ela está transmitindo a imagem com bastante nitidez. Quando a câmera está desfocada, ela não está transmitindo a imagem com bastante nitidez, tá? Tudo meio embaçado. O mesmo acontece quando no seu negócio você está sem foco. Então fica tudo meio turvo. Você não sabe direito quem que é o seu público, você não sabe direito o que você faz, você não sabe direito por que você faz o que você faz, não é assim? Então, quando no seu negócio você está sem foco, significa que você não está vendo as coisas como elas realmente são ou como elas deveriam ser. E isso acaba refletindo diretamente nos seus resultados. Porque quando você não tem foco, imagina, tenta filmar alguma coisa numa câmera desfocada, numa lente desfocada, numa lente suja que não está enxergando direito a imagem. Você vai ter uma coisa muito mal filmada, um vídeo muito embaçado, um vídeo sem clareza de imagem. É a mesma coisa quando você está num negócio e você não tem foco. Você não sabe para onde você está indo, para quem você está vendendo, o que de verdade você faz, e aí você fica apagando fogo o tempo inteiro aí no seu negócio, né? Não sei se você se sente assim, mas vamos começar do começo então. Eu sei que algumas pessoas que assistem aqui acabam tendo dois trabalhos. Então, acabam trabalhando com alimentação saudável e tendo uma segunda fonte de renda, né? Ou a alimentação saudável é a sua segunda fonte de renda. E aí, o que acontece? A pessoa divide o foco. Tem algum problema? Tem algum problema você dividir o foco? Não, não tem problema você dividir o foco. Se você conseguir fazer essa divisão da maneira correta, sem atrapalhar os seus ganhos, sem atrapalhar o seu resultado. Então, digamos que você tem aí dois trabalhos, né? Que você trabalha durante todo o dia ou boa parte do dia lá em um emprego CLT formal que garante a sua renda fixa mensal e por algum motivo você quer começar a trabalhar com alimentação saudável, que é um mercado bem promissor, que é um mercado que cresce cada vez mais e você quer empreender nessa área. Então, no começo é muito comum que várias pessoas tenham essa divisão. Então, começa a fazer essa migração. Comigo, quando eu comecei, eu fui demitida do meu emprego principal. E aí, empreender na área da alimentação saudável, na verdade, foi a minha única saída. Eu não tinha muito o que fazer, eu não tinha escolha. Eu precisava ganhar dinheiro, eu precisava de uma fonte de renda. E aí, eu escolhi a alimentação saudável para começar a empreender. Então, gente, no meu caso eu tive que mergulhar de cabeça mesmo, mas eu vejo que muita gente começa dividindo o foco. Então, se o seu trabalho principal não está relacionado à alimentação, eu vejo que é mais fácil de você dividir o foco. Por quê?
Porque durante um período do seu dia, você vai estar focada em um outro assunto. Digamos que você trabalhe num escritório. Então, durante uma parte do seu dia, você está focada no seu trabalho do escritório, na contabilidade, no que for que você faz. E aí, lá dentro desse trabalho, você também consegue vender para aquelas pessoas os produtos da sua segunda fonte de renda, certo? Só que quando você trabalha num... Deixa eu tomar uma aguinha. Ai, me afoguei. Vocês estão aí? Não tô vendo vocês. Quando você trabalha com alimentação, quando você começa a trabalhar com confeitaria tradicional, e você vende confeitaria tradicional, vende bolos tradicionais, então vende brigadeiro com leite condensado, vende bolo cheio de chantilly, não vende nada funcional, e aí de repente você vê a oportunidade na gastronomia funcional e aí você quer migrar, quer passar a atender aquele público que é da gastronomia funcional também. O que acontece de problema quando você tem esses dois trabalhos que são assim, que são dentro da alimentação, mas um é funcional e o outro não é? Aí existe um grande perigo de perda de foco. Por quê? Porque tá tudo dentro da alimentação. O seu dia inteiro gira em torno da alimentação. Mas de repente você já não sabe mais quem que é o seu cliente do funcional e quem que é o seu cliente do tradicional. Você já não sabe mais qual é a linguagem que você usa para comunicar nos seus stories, no seu feed. O que você defende, afinal? Você defende a confeitaria tradicional ou você defende a confeitaria funcional? Qual que é o seu foco? Porque quando você tem dois focos completamente distintos, dois assuntos distintos, é muito difícil de você ir bem nos dois. É muito difícil. Eu sei que muita gente começa, isso mesmo, gera concorrência interna. Muita gente começa trabalhando com o tradicional e aí depois quer migrar, tá tudo bem. Só que a partir do momento que você decide migrar, é muito importante fazer essa migração de uma vez por todas. Sabe por quê? Porque aí você vai dividir energia enquanto você não faz essa migração. Então, digamos que você fez aí uma reeducação alimentar e você já não consome mais os produtos da confeitaria tradicional, você não consome mais leite, não consome mais trigo, não consome mais açúcar branco. Mas você ainda está trabalhando com confeitaria tradicional. Você ainda está produzindo bolo e pão com trigo, você ainda está usando chantilly, ainda está usando esses artifícios, mas isso já não faz parte mais de você. Não está de acordo com seus valores. Entende? A confusão que gera, porque você se nega a crescer naquilo ali, porque você não consome, você está vendendo aquilo que você não consome. Como é que você pode vender algo que você não acredita? Como que você pode fazer para outra pessoa algo que não é para você, que você não consome? E aí você consome o funcional, você consome a alimentação saudável. E você quer vender também para as pessoas a alimentação saudável. Você quer que as pessoas comprem de você Você quer que as pessoas comprem de você aqueles doces saudáveis, aqueles pães saudáveis que você dá para sua família, que você faz para você. Você quer que as pessoas aceitem, que elas acreditem, que elas experimentem. Só que a sua comunicação, o seu foco, ele tá todo voltado ainda para confeitaria tradicional. Ele tá todo comprando leite condensado, tá todo comprando trigo, tá todo comprando açúcar branco, percebe? E aí não tem como as duas coisas darem certo. Primeiro, porque a confeitaria tradicional você não acredita, você não consome. Você tá fazendo só pelo dinheiro, pelos clientes antigos que ainda estavam ali. E a confeitaria funcional também não vai dar certo porque você ainda está fazendo a tradicional. Então, como é que você vai dizer para os seus clientes que a funcional ela é mais cara, porém ela é melhor para a saúde, ela tem mais benefícios, se você ainda vende a tradicional? Se você ainda faz o bolo lá cheio de leite, de glúten, de açúcar, e eu não tô aqui com essa live criticando quem faz, eu tô chamando atenção para a diferença de foco.
O quanto você divide a sua energia em coisas tão diferentes. Se você quer que dê certo, se você quer que algo dê certo, você precisa colocar toda a sua energia em cima daquilo ali. A gente começou aqui falando sobre quem tem um emprego formal que não é dentro da área da alimentação. Quando você tem um emprego formal que não é dentro da área da alimentação, você até consegue dividir o seu foco. No começo, utilizando como um plano B a gastronomia funcional e depois fazendo a migração aos poucos. Por que que você consegue fazer o foco, consegue dividir dessa maneira? Porque dessa maneira você consegue, por exemplo, dividir os horários no dia, né? Então eu sei que das 8 às 6 da tarde eu estou lá no escritório, eu estou lá na empresa, eu estou lá na loja, eu estou lá trabalhando no meu emprego CLT, que vai me dar um retorno fixo. E aí depois desse período eu posso me dedicar 100% ao meu sonho, ao meu projeto, que é a gastronomia funcional, que é a minha segunda fonte de renda, que é o que eu quero fazer, que é o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de consumir e que vai me dar dinheiro também até que eu possa fazer essa migração. Então, é mais fácil dividir a energia nesse caso, tá? Daí ela não é tão prejudicial. Ela é mais prejudicial quando o seu foco está dividido dentro da área da alimentação. Quando você não sabe muito bem o que fazer. Mas vamos lá. Para quem tem essa necessidade, né? Eu vou falar tanto para quem tem a necessidade de ter 2 trabalhos, quanto para quem trabalha só com gastronomia funcional, quem tá aqui trabalhando com confeitaria funcional, né? Que são vocês. Bom, é muito necessário que você tenha para se manter sempre focada e ter resultados, né? E fazer com que os seus resultados cresçam a cada dia, que você não fique estagnada. É muito importante, é essencial que você tenha agenda e organização. Como é isso? Se você tem agenda e organização, você sabe exatamente quanto de tempo você vai levar para fazer cada uma das tarefas que você precisa fazer, certo? Como que funciona isso? Produtividade. Como que funciona a produtividade? Organização de agenda. Você vai no dia anterior ou num domingo, num dia você vai organizar. Você pode organizar de um dia para o outro ou então organizar a semana inteira. Você vai pegar uma agenda ou um caderno, um bloco de notas, o qual você se adaptar melhor e vai colocar lá todas as suas atividades por ordem de importância. O que você precisa fazer primeiro, o que é mais importante para você. E aí você vai colocando o tempo para cada atividade. Dessa forma, você tira da sua cabeça tudo que estava ali bombardeando a sua cabeça. Então tá, eu sei que eu tenho que me exercitar, seja na academia ou outro exercício, eu tenho que me exercitar, então eu coloco na minha agenda. Eu tenho que tomar café, então eu coloco na minha agenda. Eu tenho que ligar para alguém, eu coloco na minha agenda. Eu tenho que sair para fazer compra de insumos, eu coloco na agenda. Eu tenho que pagar um boleto, eu coloco na minha agenda. Sabe por quê? Porque aí você não fica pensando em tudo que você tem que fazer. Porque se você fica pensando em tudo que você tem que fazer ao longo do dia ou ao longo da semana, isso te tira o foco e a concentração de onde deveria estar a sua energia. Se a sua energia tem que estar no teu negócio, em novas formas de ganhar dinheiro, em novas formas de vender produto, em novos produtos que você quer lançar, a sua energia não tem que estar no horário que você vai tomar café, no boleto que você tem que pagar, na ligação que você tem que fazer, no post que você tem que criar, na mensagem que você tem que responder para cliente, nada disso. A sua energia ela tem que estar 100% no momento presente. Por exemplo, agora a gente está aqui nessa aula. Então agora a energia de vocês tem que estar 100% aqui, ó, para vocês estarem absorvendo e aprendendo com papel e caneta para anotar o que está sendo dito. Por quê? Quando você está prestando atenção no que você está fazendo, quando você está anotando e está aplicando aquilo que você está aprendendo, você consegue aprender de verdade, absorver de verdade. Agora, quando você está aqui prestando atenção nessa aula, mas você está pensando que amanhã você tem que fazer tal encomenda, você tem que responder as clientes lá do Instagram, você tem que dar uma olhada no WhatsApp, você esqueceu de mandar um aviso para alguém, você esqueceu de ligar para alguém, você esqueceu de
sei lá, eu tenho que comprar saco de lixo que acabou aqui em casa, tem que comprar detergente. Quando tudo isso tá na sua mente, você tá aqui assistindo essa aula, mas a sua mente tá lá nesses outros assuntos. E aí você não tá prestando atenção, você não tá absorvendo. E isso é com todas as coisas do seu dia e da sua vida. Aqui a gente tá falando sobre como ganhar mais, como fazer o seu negócio crescer, como manter o foco para fazer o seu negócio crescer. E isso é muito importante. Se educar para manter o foco. Isso é educação mesmo, tá? É hábito que a gente tem que construir dia após dia, porque às vezes você vai me dizer: "Ai, mas eu não consigo usar a agenda, eu já tentei usar a agenda, eu não consigo". Mas é dia após dia. Eu usei hoje. Aí amanhã eu esqueci. Quando eu lembrar, o que eu faço? Imediatamente eu começo a usar. Ai, lembrei que eu tenho que usar a agenda. Pega e começa a usar. Não me adaptei com a agenda no celular. Usa a agenda no papel. Ai, eu tô esquecendo toda hora. Usa um bloco de notas no celular. Tem que ver qual é a maneira que você se adapta para colocar tudo que você tem que fazer no dia em algum lugar para você ir riscando. Fez a atividade, dá um check nela. Fez a atividade, tira da frente. Dessa forma, você nunca tem que ficar lembrando das coisas, né? Isso eu aprendi com o Marcelo, mas também eu aprendi com uma pessoa muito importante na minha carreira como chefe, que foi um chefe de cozinha que me ensinou muita coisa, que é o Fábio Espinosa. Eu trabalhei com ele em alguns restaurantes e, inclusive, eu montei uma equipe a primeira equipe que eu chefiei numa cozinha de verdade, assim, sozinha, foi ele que me deu essa responsabilidade, né? Foi uma das épocas que eu mais trabalhei na vida, que eu conto assim, que eu entrava 5 da tarde, saía 1 da manhã, de domingo a domingo, sem abandonar a Be Free. E o Fábio, ele tinha esse hábito, ele escrevia tudo no bloco de notas do celular. Então eu aprendi isso com ele. Com o Marcelo eu aprendi a usar a agenda do Google. Então eu coloco os meus compromissos na agenda do Google, mas eu faço dos dois jeitos. Eu coloco os compromissos na agenda do Google e no bloco de notas do celular eu coloco todas as tarefas juntas, que eu vou dando check. Se eu esquecer de um, eu tenho o outro. Então, gente, a minha cabeça, ela nunca tá pensando lá na frente: ai, amanhã eu tenho que fazer isso, e eu tenho que ligar para fulano, e eu tenho que falar com as alunas, e eu tenho que criar um post, e eu tenho que ver quais são os pedidos. Nunca eu preciso ficar pensando no que eu tenho que fazer amanhã. E isso me dá foco total no que eu tô fazendo agora. Imagina se eu tivesse que dar aula pra vocês aqui e de repente tivesse que ficar pensando no que eu tenho que fazer depois, no que eu tenho que fazer amanhã, no que eu tenho que fazer semana que vem. Isso não acontece, porque tá tudo muito bem anotado onde precisa estar. Então depois, quando eu acabo uma tarefa, eu vou lá e vejo qual é a próxima tarefa, o que eu tenho que fazer depois. Então sempre acontece dessa forma. Acaba uma tarefa, vai lá e vê qual é a próxima. Acaba uma tarefa e vê qual é a próxima. E aí, quando você tá fazendo uma tarefa, executando aquilo ali, a sua atenção, o seu foco, ele tem que estar 100% naquilo ali, para que você não fique cheio de informação na cabeça. Porque o que acontece? A sua cabeça é como se tivesse vários balões. Então tem um balão de uma coisa, um balão de outra coisa, um balão de outra coisa, e fica tudo flutuando na sua cabeça. Quando você organiza, você faz isso aqui, ó. Pega um balão, coloca na sua frente e dá o jeito nele. Pega o outro balão, coloca na sua frente e dá o jeito nele. Dessa forma você ganha tempo e você consegue ter resultados melhores por causa do foco, tá? Então esse é o primeiro tópico, né, de organização e agenda. Isso para quem precisa dividir o foco, principalmente quem tá com 2 trabalhos, tá no momento que tem 2 trabalhos, tem casa, tem filho, tem várias coisas para fazer, é muito importante que tenha foco e organização, tá? E também, quando a gente fala sobre produtividade, sobre rentabilidade, sobre crescimento do negócio, é muito importante colocar no papel aonde você quer chegar. Aonde você quer chegar? Vocês já colocaram isso no papel? Uma meta bem real, assim? Ah, eu quero vender R$1.000 por mês, eu quero vender R$1.000 por semana, eu quero vender R$1.000 por dia. O que você quer fazer? Qual que é a sua meta real?
Você já colocou no papel uma meta real, assim? Tá, eu quero chegar nesse ponto aqui, eu quero que a minha empresa tenha uma cozinha industrial, eu quero que a minha empresa venda aí em 10 pontos de venda, eu quero que a minha empresa tenha 100 clientes fixos, eu quero ganhar 5 mil reais por mês. O que que você quer? Porque às vezes, gente, fica tudo no mundo da imaginação, fica tudo assim flutuando. Ai, eu queria tal coisa. Eu quero que a minha empresa venda para 5 mil pessoas. Eu quero que a minha empresa venda 10 mil brownies por mês. Fica tudo muito abstrato, percebe? Quando tá tudo muito abstrato, você não sabe nem por onde começar. Perde o foco. Essa abstração perde o foco. É muito maravilhoso e é muito importante que vocês tenham o hábito de sonhar para poder realizar, né? É muito importante. Sempre manter essa imaginação fresca, de saber assim, o que eu gostaria disso, eu gostaria daquilo, mas isso sem alucinação. Então é muito importante você separar metas de alucinações. Meta é aquilo que é real. O que é real? O que eu consigo fazer. Eu posso ter uma meta de vender 10 mil brownies por mês? Posso ter, mas daqui quanto tempo e o que eu vou precisar fazer para vender 10 mil brownies por mês? Porque se eu colocar como uma meta que a gente está em maio, que em junho eu vou vender 10 mil brownies, é possível? É possível. É provável? Não é provável. Então tá mais para uma alucinação do que para uma meta real. Então escrevam e falem aquilo que vocês querem, sem ficar no mundo das ideias, porque se fica muito no mundo das ideias é abstrato. E se é abstrato, você não consegue realizar. Você não consegue tirar do papel, tá? Então, como que vocês vão fazer? Vocês vão listar todas as metas que vocês têm. Meta número 1, tal. Meta número 2, tal. Pode listar até umas 10 metas, ou se você tiver menos, pode ser menos, não tem problema. Esse é um exercício que eu vou deixar para vocês e depois vocês vão me contar como é que foi, tá? Cada uma dessas metas, você vai colocar 3 formas de atingir esta meta. Então, digamos que eu tô com uma meta de vender 10 cestas de café da manhã pro Dia das Mães, que é domingo agora, beleza? Essa é uma das minhas metas. O que eu tenho que fazer de atitudes concretas para atingir essa meta, para que ela se torne viável? Porque se eu só tenho uma meta sem traçar um plano de ação, também é uma alucinação, também não é uma meta confiável, mensurável, como a Ana falou aqui. Então tá, a minha meta é vender 10 cestas de café da manhã nesse próximo domingo agora. O que eu vou fazer? Eu vou oferecer para 100 clientes, como? Vou oferecer no WhatsApp, vou oferecer no Instagram, vou fazer postagem, vou fazer parceria com uma blogueira, vou fazer parceria com uma floricultura. O que eu posso fazer? Quais são os passos que eu posso dar para atingir e fazer com que essa minha meta se torne um objetivo atingido, tá? Isso vocês vão fazer para várias metas. Vocês podem ter metas semanais, pode ter meta diária, né? Pode ter meta... Que legal que o Marcelo falou sobre isso ontem. Você pode ter meta diária, você pode ter meta semanal, você pode ter meta mensal, pode ter meta anual. Como é que eu quero estar daqui a um ano? Daqui a um ano eu quero estar vendendo nas cidades vizinhas. Daqui a um ano eu quero ter 5 mil seguidores no Instagram. Daqui a um ano eu quero estar ganhando 10 mil reais por mês. Não sei. A meta que você quiser, você vai colocar ali. Só que é muito importante que cada uma das metas tenha passos para atingi-las na mesma proporção, tá? Quanto maior for a meta, mais passos ela vai exigir para ser atingida. Exemplo, para eu ter 10 mil seguidores no Instagram, quantos passos eu tenho que fazer para ter 10 mil seguidores? Quantos posts eu tenho que fazer? Quantos stories diários? Sabe? Tudo que você tem que fazer de concreto que você realmente consiga fazer para atingir essas metas.
Isso torna possível o seu crescimento. Porque se você tá apenas ali no seu negócio, sem ter metas reais, sem essa habilidade, né, de colocar no papel e concretizar, quando você tá apenas no mundo das alucinações, então digamos que eu tenho meu negócio, a Be Free, e eu tô aqui oferecendo meu produto no meu Instagram, ou no WhatsApp, enfim, só que eu não tenho metas e muito menos plano de ação para atingir essas metas. Eu só tô ali todo dia postando uma fotinho, mais ou menos no Instagram, falando, tem dia que eu falo no story, tem dia que eu não falo, tem dias que eu vendo alguma coisa, tem dias que eu não vendo nada, tem dias que eu trabalho só na minha empresa, no meu emprego formal, tem dias que eu trabalho na empresa, na Be Free, não é todo dia que eu leio sobre o assunto, não é todo dia que eu vejo um curso sobre o assunto, não é todo dia que eu vejo uma aula, um livro, uma revista, qualquer coisa sobre o assunto empreendedorismo. Então, eu tô deixando a vida me levar, percebe? Eu não tenho metas concretas. O que acontece? Eu paro de crescer, eu fico estagnada. A minha empresa, talvez, daí o que vai acontecer, se eu tô nesse platô, é que algumas pessoas vão vir comprar de mim porque elas já viriam naturalmente, mas aqueles potenciais clientes que me impulsionariam para cima, que me fariam crescer muito mais, eles não vão ser atingidos porque eu não estou fazendo nada para atingi-los. Eu estou agindo sem meta. Sabe aquele barco que ele não tem um rumo? Imagina aí um barco à vela. Tá imaginando, né? Lá no mar, um barco à vela, com a vela aberta, ela vai pegar o primeiro vento que vier, porque não tem um rumo. Eu não sei para onde eu tô indo. Eu saio aqui no mar, na Vigorelli, que é o mar aqui de Joinville, e aí eu não sei para onde eu quero ir. Então eu posso ir para São Francisco do Sul, eu posso ir em direção a São Paulo, eu posso ir em direção ao mar aberto, oceano. Eu posso ir para onde o vento me levar, porque eu não tenho uma meta. Agora, se eu tenho uma meta, se eu sei, eu quero ir para São Francisco do Sul, o que eu tenho que fazer para ir de barco para São Francisco do Sul? Eu tenho que traçar uma rota, eu tenho que abrir a vela, pegar a corrente de ar que me leva para lá. No meu negócio é a mesma coisa. Eu quero crescer, eu quero ganhar R$2.000 por semana. O que eu tenho que fazer dentro dos produtos que eu vendo para ganhar R$2.000 por semana? Meu brownie, se eu só vendo brownie, meu brownie custa R$10, quantos brownies eu tenho que vender? 200 para ganhar 2.000. Como que eu vou vender esses 200 brownies? Para quem? Aonde? De que forma? Esses são os passos que eu vou usar para atingir essas metas, percebe? Fica mais fácil quando a sua meta é real, ela tá no papel e você sabe o que você tem que fazer para atingir ela. Dessa maneira você vai conseguir crescer, porque aí você não tá mais estagnada, você continua em crescimento. Então, depois de ter a meta, de traçar o plano de ação, que é o que fazer, o terceiro passo é fazer. O terceiro passo é a ação. É tirar ela do papel e ir à luta e fazer. E como que eu vou fazer isso, Bruna? Usando os recursos que você tem. Todas as metas que você traçar, você vai traçar planos de ação. Todos esses planos de ação, eles têm que estar dentro dos seus recursos. A Adriana tá perguntando, e qual a pandemia? Todo mundo faz metas no começo do ano. Não, você tem que fazer metas o tempo inteiro. Aqui a gente tá falando com empreendedoras, a gente tem que deixar de lado esse pensamento CLT, que dá ano novo, gente, vida nova, agora... Não, esse ano tudo vai mudar. Você tem que parar com isso, gente. Não existe esse negócio de ano novo, vida nova. Quem é empreendedor, como diz o Marcelo, sangue tipo E, quem é empreendedor tá sempre se reinventando. Tá sempre bolando um novo plano. Deu a pandemia, beleza, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora? Ai, mas o meu plano era vender na rua, era ter uma barraquinha. Agora com a pandemia não dá. Não, agora com a pandemia eu vou ter que largar de mão, vou abandonar. Não! De que forma eu posso melhorar? Esse é o pensamento que vocês têm que ter, sabe? Traça outra meta, traça outro plano de ação.
de que forma que eu faço para atingir essas metas, entenderam? Então até aqui eu acho que vocês estão me acompanhando muito bem. Beleza, tracei as minhas metas e não deu certo. Coincidentemente, era o ponto que tava aqui, né? Eu acabei entrando nesse assunto, mas era justamente o ponto que tava aqui. Deixa eu tomar mais uma aguinha. Tracei as minhas metas e as minhas metas não deram certo. O que eu vou fazer agora? Eu sei que tem muita gente respondendo aqui, vou adaptar, vou fazer outra meta, como eu acabei de falar, vou reescrever. Um ponto bem importante, e essa dica agora que eu vou dar pra vocês, ela vale ouro, e quando eu tiver que me referir a essa aula, eu vou falar sobre isso. Vai lá e assiste essa aula que eu falei sobre isso. É uma técnica que se chama olhar do furo. Alguém aqui já ouviu falar sobre essa técnica? Olhar do furo. Se alguém já ouviu falar sobre essa técnica, pode responder aqui no chat. O olhar do furo, ele consiste em... Sabe quando você era criança? Não sei se você sabe como que... Se você brincava disso. Mas sabe quando você era criança e aí pegava um rolinho, ou aquele rolinho que acabou o papel higiênico, ou o rolinho do papel toalha, aquele rolinho, e você ficava brincando assim de pirata, olhando pelo furo? O que acontece quando você olha pelo furo? A gente vai voltar lá pro começo, pro tema desse vídeo, dessa aula. O que acontece quando você olha pelo furo? Você foca. Você olha assim, ó, focadinho. Tô vendo só isso aqui. Você foca naquilo. Então, quando você traçou muitas metas, você se certificou que essas metas elas eram reais, elas eram atingíveis, você traçou plano de ação e você não conseguiu executar. Ou você executou e o resultado que você esperava não veio. Acontece de você traçar uma meta, executar como foi planejado, mas o resultado não aconteceu. O que você vai fazer no seu negócio? Você vai fazer o olhar do furo. Você vai pegar como se fosse um canudo, uma lupa, você vai pegar e vai focar em cada parte do seu negócio. Como que se faz isso? Você vai focar, vai olhar com atenção total e 100% focada no produto que você está vendendo. O meu produto é bom? Ele atende às expectativas? Eu posso fazer algo para melhorar? Não, tá, posso. O meu público, ele tá bem definido? Eu tô falando com as pessoas certas? A linguagem que eu tô usando pro meu público é essa mesma? Tem algo que eu posso fazer para melhorar? Como que tá o financeiro da minha empresa? Eu tô reinvestindo o que entra? Ou eu só tô tirando e aí a minha empresa nunca tem um respiro? Porque no começo é necessário você fazer o reinvestimento. Você começa investindo um pouquinho, aí você investe mais um pouquinho, aí você investe mais um pouquinho, até que chega um momento que você tá ganhando bastante, suficiente para retirar, né? Inclusive já falei sobre isso, tem aula sobre gestão financeira no curso Método da Chefinha. Portanto, você fará esse olhar do furo em todos os setores da sua empresa. Em todas as áreas, você vai pegar como se fosse um canudinho focado e vai olhar para cada uma das áreas da sua empresa. Da onde estavam aquelas metas? Por que eu não estou crescendo? Será que é o público? Será que é o produto? Será que é o preço? Será que sou eu? Será que a minha visão como empreendedora tá muito pequena, as minhas crenças estão me limitando? Será que o medo tá me impedindo de avançar? Será que isso que tá acontecendo, a ausência de vendas, será que é uma proteção do meu subconsciente porque eu tenho medo de vender? Tudo isso, essa autoanálise no negócio é o olhar do furo. O nome dessa técnica, né? Um nome assim bem diferenciado. É o olhar do furo, para você olhar através de um furo todo o seu negócio, cada cantinho do seu negócio, que aí você olha no detalhe. Por isso que é o olhar do furo, porque se eu olho assim para o meu negócio, com os dois olhos, sem nenhum foco, eu tô vendo tudo. E aí se tem uma sujeirinha ali no canto, eu não consigo ver essa sujeirinha, porque eu tô vendo o todo.
Agora, se eu pego um furo e olho pro canto, imediatamente vou ver essa sujeirinha. E aí eu tenho a opção de limpar essa sujeirinha ou de empurrá-la mais pro canto e deixar ela ali, tá? Então, se eu quero crescer, se eu quero ter resultado, eu uso esse foco para limpar aquilo que tá me atrapalhando. Porque, ó, como a Ingrid falou, às vezes eu tenho um medo de vender. E se você tem medo de vender, o que acontece? Você não vende. Você não vende porque você se protege da venda. Se você tem medo daquilo, o seu corpo te protege daquilo, o seu subconsciente te protege daquilo, para que você não precise passar por aquele estresse. Isso faz parte da nossa evolução enquanto ser humano. Sabe quando a gente fica todo tenso, todo duro, assim, com os ombros tensos? Isso significa que o nosso corpo, ele tá estressado, ele tá preparado para a guerra. Então, todo o nosso sistema imunológico, ele fica em estado de alerta. Por isso que algumas pessoas, não é o caso, não é esse assunto aqui, mas por isso que é o caso que algumas pessoas acabam tendo ataques de pânico, de ansiedade, porque tem tanto medo de alguma coisa, fica tão preocupado com alguma coisa, que o corpo, ele se estressa num nível que acaba produzindo essa crise de ansiedade. Então a pessoa fica com falta de ar, treme muito, sua muito, e é uma sensação muito ruim, porque realmente o corpo está protegendo ela daquilo. Um desmaio, por exemplo, é uma proteção do corpo. O corpo pressente que algo pode acontecer de ruim e acaba desligando, que é desmaiando. Então, sempre que a gente tem medo de alguma coisa, é bem importante prestar atenção no porquê que eu tenho medo disso. Por que eu tenho medo de vender? E daí você se pergunta, o que de pior pode acontecer se eu vender? Não é mesmo? O que de pior pode acontecer? Se eu vender, eu vou ter dinheiro. Se eu vender, eu vou ter clientes. Se eu vender, o meu negócio cresce. Se eu vender, eu ganho uma renda extra. O que de ruim pode acontecer? Se eu vender, nada de ruim pode acontecer. Talvez o seu medo esteja no não vender. E isso é tema para uma outra aula. Então, assim, se eu tracei metas reais, tracei um plano... Técnica para quê? Eu não entendi a tua pergunta. Oração, eu não tô entendendo nada. Por favor, me pergunta da maneira correta, porque eu não tô entendendo nada essas tuas palavras soltas, tá? Vamos lá. Quando a gente quer ter foco, quando a gente quer ter foco, quando a gente quer ter crescimento no nosso negócio, né? Voltando aqui pro tema, a gente precisa estabelecer uma rotina, então. Uma rotina de trabalho e uma rotina de estudo. Se eu preciso dividir o meu foco, por exemplo, em 2 trabalhos, como eu estava falando no começo, em 2 trabalhos, ou então se eu tenho só o meu trabalho, se eu trabalho só com confeitaria funcional e eu tenho só isso aqui, eu tenho que fazer isso daqui dar certo, então tanto faz. Se eu tenho 2 trabalhos, tenho 5 trabalhos, se eu tenho só esse trabalho aqui, eu preciso ter uma rotina de trabalho e estudo. Voltando lá para a parte da organização e da agenda, que a gente já falou aqui na aula. Como que funciona essa rotina de organização, de estudo, de trabalho? Como é que você deve dividir? A minha sugestão é que você divida em horas mesmo. E usando lá a agenda, você divide em horas. Então, todos os dias, você divide algumas horas do seu dia, você dedica para estudar. Como assim estudar? Estudar envolve ver alguma aula, ler algum livro, pesquisar na internet, buscar informação. É muito importante que você mantenha a sua mente sempre em movimento. A sua mente, ela tem que estar sempre trabalhando e estudando. Porque vamos pensar de maneira prática. Se você só fica na cozinha, chega uma hora que você não sabe mais as coisas novas. Você parou de pensar criativamente.
E aí você só tá na cozinha, só cozinha, e aí daqui a pouco acontece de não vender, acontece alguma coisa inesperada, você se deixa invadir pelo medo, não sabe mais o que fazer, não troca ideia com outras pessoas, e aí acaba sucumbindo e desistindo do seu sonho, do seu projeto, tá? Então é muito importante que você tenha uma rotina de estudos, que seja aí, ai, Bruna, eu consigo 15 minutos por dia só, ok. É melhor que você tenha 15 minutos por dia, consistente, do que você faça uma vez por mês, 2 horas direto, tá? Então, tenha uma rotina de estudo, de ler alguma coisa todos os dias, de assistir uma aula todos os dias, de conversar com alguém sobre coisas da sua área, né? Coisas de alimentação, de gastronomia, de confeitaria funcional, todos os dias. Então, você tem que estar sempre refrescando a sua memória. E aí, é muito importante que você saiba como filtrar essas informações, para que você não fique também com a cabeça bombardeada de informações. Porque se você não sabe o que você está estudando, qualquer coisa vai vir para você. E é a mesma coisa do foco. Ter o foco para o que você quer estudar, para que dessa maneira você estude a coisa certa e essa coisa certa te faça crescer e te leve em direção aos teus objetivos. Se você não sabe o que você está estudando, se estudar para você é ficar zapeando perfil no Instagram, é ficar seguindo 1.000, 2.000 pessoas, sem saber, sem conseguir acompanhar, angustiada, frustrada, ansiosa por causa desse monte de informação que tá te bombardeando, isso não é estudar. Estudar é quando você sabe o que você quer aprender e aí você vai atrás de aprender aquilo ali. Então tá, digamos que eu quero aprender sobre pão. Aí eu vou estudar sobre pão. Eu vou pesquisar sobre pão. Eu vou ver quais são os chefes que falam sobre pão. Eu vou ver o que eles falam sobre pão. Vou pesquisar na internet. Vou olhar vídeos no YouTube. Tudo isso que fale sobre pão, porque eu quero aprender pão. Se eu quero aprender pão, vai adiantar eu ficar seguindo um monte de informação sobre bolo? Vai adiantar eu ficar olhando um monte de coisa sobre bolo, aula sobre bolo? Não, isso só vai dividir o foco da minha mente. Enquanto eu não aprendi sobre aquilo que eu quero aprender, é muito desafiador você ficar abrindo o leque. Para quem tá começando, é legal aprender de tudo um pouco, porque você tá começando. Então é o primeiro contato com tudo. O primeiro contato com tudo é normal que você tenha contato com pão, com bolo, com creme, com vários tipos de público, com várias coisas. Até que você decide o que você realmente quer. Quando você decide o que você realmente quer, você foca naquilo que você quer aprender. E aí você estuda naquilo que você quer aprender, tá? Sobre o Instagram, que a Ana falou ali, de seguir poucos perfis, se vocês olharem, eu sigo acho que 30 ou 40 pessoas, assim. As pessoas que eu sigo vão mudando. Tem algumas pessoas que eu sigo pra sempre, há muitos anos, porque eu realmente me identifico com a pessoa. Mas tem pessoas que vão mudando. Por quê? Porque eu quero que o meu foco esteja num lugar só. Então, quando aquela pessoa já não tem mais nada que me agregue, eu paro de seguir ela. Eu sigo apenas as pessoas que eu consigo acompanhar diariamente. Para mim não é interessante seguir 100, 200 mil pessoas, eu posso parar de seguir e seguir de novo, entendeu? Então, essa divisão de estudo e trabalho, ela é muito importante que vocês apliquem na rotina diária. Então, ter um tempo para mim, tenho que ter um tempo para me exercitar, para comer bem, para meditar, para orar se eu quiser, que é tempo de lazer. Isso é bem importante que vocês tenham, nem que seja um pouquinho assim de tempo, é importante que tenha, para que você não enlouqueça também só trabalhar. Tempo de estudo, então para você estar sempre crescendo, foca numa coisa, estuda aquilo, foca numa coisa, estuda aquilo, aprende e muda o foco, aprende e muda o foco. E foco no trabalho. Foco no trabalho é testar receita, é validar público-alvo, é produzir post,
Eu tô sem criatividade. Pega um dia, desliga o celular, tira a atenção de tudo e escreve no caderno. Ideias de post, ideias, vai sair. Escreve 10, 20, 30, 50 ideias de post. Vai sair. Você faz de uma vez só. Então, foco no trabalho. Vocês percebem como o foco, ele esteve permeando todos os assuntos que a gente falou aqui nessa aula? A gente falou sobre o que é foco, a gente falou sobre quem tem 2 tipos de trabalho, quem tem um trabalho CLT, quem tem 2 trabalhos de confeitaria, né? Confeitaria tradicional e funcional. A gente falou sobre organização e agenda, o quanto o foco ajuda na organização, no uso da agenda. Porque você tira da sua mente todas as preocupações que estão ali te incomodando e coloca essas preocupações tudo num lugar só para que você consiga ter foco. Foco de onde você quer chegar para que você possa realmente ter esse crescimento. Então, onde eu quero chegar, quais são as minhas metas, o que eu tenho que fazer para isso. O que fazer quando não deu certo? Até nisso o foco é importante, porque você olha passo por passo, cantinho por cantinho do seu negócio através do olhar do furo, que é a técnica do olhar do furo, para identificar quais são os erros, onde você errou com o foco. E rotina de trabalho e estudo. Um tempo para cada coisa. Talvez no começo, quando você ainda não está acostumado a ter foco, ter essa direção, ter esse gás todo para trabalhar e para ter resultado, no começo você começa mais lento, você começa devagar, você começa um passo de cada vez. Mas conforme você vai entrando e pegando o ritmo, mais você vê o resultado, mais você quer se doar, mais você quer melhorar e mais você cresce. Então, é muito importante que vocês pensem sobre isso. Se vocês não estão tendo o resultado que gostariam de ter, então reavaliem tudo que eu falei aqui nessa aula. Façam o olhar do furo. Em relação a tudo que eu falei aqui nessa aula, em qual ponto desses vocês podem estar errando? Em qual ponto desses vocês estão falhando aí? E aí, por isso o resultado tá deixando de vir, tá? Essa foi a nossa primeira aula da nossa série de live.